Glória a Deus, boa noite pessoal, tudo certinho com vocês? É uma honra ter você aqui com a gente nessa noite, muito bacana, juntamente com nossos queridos irmãos, né? A Luciana e o Alex, a equipe da UVEC Igreja aqui presente para estar conversando então um bate-papo bem legal, bem bacana nessa noite. E hoje o tema, pessoal, é a visão de Deus para com os homens, né? O mês de setembro, você que nos acompanhou pela plataforma aqui do YouTube, né? Vivenciou então a visão da igreja, né? Mas sabemos que essa visão da UVEC, ela tem uma essência e ela vem de Deus, como você bem pôde vivenciar no mês de setembro. E hoje nós vamos conversar um pouco e responder, quem sabe, as suas dúvidas aí de casa a respeito da visão de Deus para com os homens. E isso, então, nós vamos conversar nessa noite. E eu gostaria de saber, então, da Lu e do Alex, o que vocês veem? Como que é, então, a visão de Deus para com nós, seres humanos? Que bênção, né? Falar da visão de Deus é falar de amor. Verdade. Amor. Qual que é a visão de Deus? Amor. E a UVEC captou essa visão. A UVEC tomou posse dessa visão. E hoje, quando a gente entra dentro dessa porta, ou quando a gente convive uns com os outros, a gente entende a visão de Deus. Amor. Exatamente. A plenitude do amor. A manifestação do amor em todas as circunstâncias, em atitudes, no servir, né? No estar presente, no ouvir, né? É o amor. Tudo, né, Lu? É em tudo. É em tudo. Deus se manifesta em tudo. Você olha para, você abre os olhos, você vê a manifestação de Deus. É o amor. Uma das visões dele é o amor, né? E é muito importante a gente saber como Deus nos vê. Até então, para a gente ter esse conhecimento e passar a viver a partir daquilo. Porque como Deus me vê, eu vou me ver daquele jeito também. Isso é importantíssimo a gente aprender também. Extremamente importante, né? Porque como é que a gente vai ver o nosso irmão se a gente, né, não sabe a nossa identidade, né? A visão de Deus, né? Muitas vezes as pessoas veem Deus como um Deus tirano, né? Não olham uma nova aliança com um olhar verdadeiramente da graça, né? Porque as pessoas pensam que Deus, ele precisa botar todo mundo à prova para você ter esse amor, né, Lu, como você comentou. A gente pensava assim antes de conhecer a graça. A gente pensava que Deus castigava. Exatamente. Essa era a minha realidade. Deus castiga. Eu não posso fazer tal coisa porque Deus vai me castigar. Bem isso aí. Né? Era uma visão, era um peso, era uma angústia, era um medo de Deus. Parece que tudo que você fazia não estava suficiente para, para agradar a Deus, até mesmo para agradar a Deus. Isso, bem isso mesmo. A gente se esforçava para agradar a Deus. Exatamente. Mas se frustrava porque não sabia quanto era o limite ou qual era a quantidade que eu precisava para agradar a Deus. Bem isso mesmo. E o interessante é que hoje a gente começa a ver diferente, né? Porque Deus se relaciona conosco a partir do que Cristo fez por nós, se entregando na cruz. Porque hoje Ele não vê os nossos defeitos, os nossos erros. Bem isso mesmo. Independente do que a gente faz, Ele nos ama, Ele nos vê como filhos. Exatamente, porque assim, né? O princípio do Pai, de Deus, falando de Deus, o Pai, né? O princípio de tudo foi o relacionamento. Sim. Foi criar o relacionamento com o ser humano. Desde o princípio. Desde o princípio, né? Um plano perfeito. O plano, exatamente, né? E hoje sabemos que com a revolução que o Filho fez, né? Com a revolução que Jesus fez na Terra, tudo mudou, né? Sim. Tudo mudou. A velha aliança, né? Perdeu-se totalmente e entrou a nova aliança, né? Mas o que é essa nova aliança? O que é estar, né, dependente dessa visão, né? Porque hoje somos dependentes de Deus, não mais naquela visão que a gente precisa estar ajoelhado 4, 5 horas no milho, ou a gente precisa estar jejuando 30 dias, 1 ano, 2 anos, para conseguir o perdão de Deus. Sim. Né? O amor venceu tudo. O amor, né? O amor. O maior ato de amor que é Cristo, foi Cristo e vai ser Cristo até a eternidade, venceu tudo. Exatamente. Nós conquistamos por Cristo, né? Nós somos amados através de Cristo. Hoje, nós já éramos amados, entende?
Nós já éramos amados, mas existiam rituais que precisavam ser feitos para a gente receber o perdão na velha aliança. Hoje é diferente, a gente entendeu que a manifestação maior do amor já aconteceu. Bem, isso mesmo. E hoje a gente toma posse e continua essa manifestação do amor. Ela não para, né? ela frutifica, a gente semeia, ele frutifica, ele faz ela fluir. Exatamente. É tremendo. E assim como a gente viu, né, nesse mês que passou de setembro, a gente viu que com as pregações, né, com tudo que a UVEC preparou, né, para esse mês especial de setembro, a visão da igreja, e uma das coisas que me chamou mais atenção foi que, né, a igreja que Deus a princípio vê é uma igreja que não é uma igreja tradicional, né? Que não está mais preocupado aquilo que o ser humano não está mais preocupado aquilo que o ser humano fez ou deixou de fazer, né? Até então, porque nós todos fomos aceitos por Ele. Exatamente, estamos na mesma mesa. Somos escolhidos, né? Todos. Cristo veio e morreu por todos. E eu e você somos a igreja, né? Eu e você. E somos uma igreja simples, descomplicada, jovem de espírito. Exatamente. Nós somos isso hoje. Não importa a nossa idade, a idade do nosso corpo físico. É o nosso espírito que é jovem. É isso aí. Né? E um espírito jovem, ele não para. Né? Ele está o tempo todo entendendo e sendo direcionado pelo próprio Espírito Santo. Essa é a diferença da nossa igreja hoje. A igreja de Cristo hoje. Exatamente. Né? É uma igreja ativa, uma igreja viva, cheia, transbordante. Exatamente. Né? Essa é a manifestação de Deus. É assim que Deus vê o reino. É assim que Deus vê a igreja. A igreja em movimento, a igreja saudável, a igreja fluindo, uma igreja que transparece, transparente. Exatamente. Simples, uma igreja simples, assim como Jesus era simples. Isso, exatamente, porque Jesus ele está no centro, né? Então, quando ele está no centro, nós começamos a dar o devido valor e o reconhecimento. Exatamente. Né? Porque se a gente for pensar, né? Hoje existe tantas igrejas tradicionais e tantas visões tradicionais, tantas visões de religião, né? Que as pessoas não estão preocupadas com o teu espírito, com a tua alma, estão preocupadas com aquilo que você pode fazer, né? E a visão de Deus é extremamente ao contrário, né? Praticando a unidade, né? Praticando um amor um com os outros. Isso é incrível. Isso é incrível. Essas igrejas, vamos supor assim, como a gente já foi um dia, a gente não pode negar, porque antes a gente não tinha esse conhecimento, era a ausência de Cristo, da revelação de Cristo, na verdade, né? Quando a igreja é revelada em Cristo, ela se torna o plano de Deus. Ela se torna a continuação do reino. Essa é a diferença. Exatamente. Se ela se torna uma igreja religiosa, vamos supor, cheia de misticismos, cheia de regras, cheia de daquela rotina, sim, ela não entendeu Jesus ainda. Ela ouviu falar de Jesus. Jesus é apenas mais um personagem na Bíblia. Bem isso mesmo. Mas ele ainda não é o centro. O centro ainda está sendo as leis, as regras, existe uma mistura ainda, né? Há uma mistura muito grande. Eu vivi isso, tá? Eu sei o que eu estou falando. Então, assim, precisa dessa revelação do Espírito, permitir que o Espírito revele Cristo na sua essência. É a tal daquela coisa, né? Quando você compra, tem pessoas, né? Tem mulheres e homens que têm mãos para cozinha, né? Isso. Que fazem coisas deliciosas, né? E a gente vê quando você compra uma coisa que tem mistura, né? Vamos supor, você vai num lugar, geralmente os ingredientes já vem tudo engradado, já vem tudo em quantidades, conservantes e tudo mais, mas o gosto é totalmente diferente quando você experimenta algo totalmente artesanal, né? Sim.
Na sua essência. Na sua né? essência. Na sua pureza. É isso que é a Isso. visão de Deus. É isso mesmo. A essência sem mistura. Isso. Bem Né? isso. É a essência sem mistura. Porque assim como o Alex comentou no início, que ele não nos enxerga mais como pecadores e como, enfim, seres humanos horríveis, sim, ele enxerga o sangue do próprio Filho em nós. Exatamente. Isso transforma o mundo, Sim. né? E essa palavra, ela precisa avançar, Exatamente. né? Para que todos tenham esse conhecimento. E esse é o desejo dele. É o desejo dele. E como foi colocado antes, né, a questão de, tipo, do relacionamento com Deus, a gente não precisa mais fazer sacrifícios a Ele para poder agradar a Ele. Tipo, Cristo já veio e fez todo o sacrifício perfeito, está consumado. Hoje a gente está junto, conectado com Deus. Fomos reconectados Exatamente. por meio de Cristo. E é assim que Ele nos vê. Hoje nós somos altamente favorecidos por Ele. Isso é E Ele grandioso. quer nos favorecer, não somente o que a gente necessita para viver, não. Ele quer transbordar, quer que a nossa vida seja transbordante. Exato. As pessoas têm muito medo hoje de se entregar, né? As pessoas ainda veem muito Deus como um ditador, como aquele que dita regras, aquele não enxergam Deus como o pai, né? Isso é real. Né? É real. É difícil. Nós somos filhos, Sim. né? Filhos. Quem aqui, sendo pai e mãe, ou futuros, né? Papais, né? Quem sabe? Né? Então, não quer o melhor para o seu filho. Com certeza. Ou enxergam Deus como um pai humano. Exato. Também tem isso, né? Porque eu conheço você, Guilherme, você é um excelente pai. Mas se você for analisar a situação do mundo lá fora, Exato. como é que está a visão dos pais humanos hoje? Nossa, você escuta cada coisa, sabe? Então, o ser humano, ele vê Deus como um pai humano, mas Deus não é um pai humano. Bem isso mesmo. Ele é um pai amável, ama, deu seu filho em amor. Olha que maior ato de amor poderia existir. É verdade, Lu. É verdade. Né? Enquanto ainda estiver esse sentimento, né, estiver isso impregnado na vida das pessoas, elas não conseguem se entregar verdadeiramente. Exatamente. Porque quando pensam em entregar, a voz do pecado já vem na mente. Tu é um pecador, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que viver a vida toda em martírio. Ou até, né, a voz da rejeição também. Ou a voz da rejeição. Alguma voz vai se manifestar. Exatamente. E essa voz sempre vai puxar para baixo. Sempre vai criar esse abismo figurado entre... Eu digo figurado porque hoje não existe mais esse abismo. Não. Hoje não existe. Plenamente não existe, né? Esse abismo não existe mais. Não. Mas as pessoas ainda que não tiveram um encontro verdadeiramente, ainda veem esse abismo figurado na mente. Sim. E pensam que por mais que façam, por mais que peçam perdão, por mais que estejam ali martilhados, se chicoteando, ainda pensam, poxa, eu não fiz o suficiente. E agora, pensa, né? Agora falando em uma parte, essa questão de fazer o suficiente. O que a gente poderia fazer, primeiro, para poder agradar a Deus? Nada. Como a gente pensa? Então, né? Nada. Se fosse para a gente... Nossa, que vida frustrante, né? Como que eu poderia agradar a Deus? Eu não vou pecar. Só? Mas se você parar para entender, se eu olhar torto para o meu irmão, eu já estou pecando. Como é que você não... Você está entendendo como Exatamente. Como é complexo? E a gente vivia nessa situação antes, né? Com peso, com culpa o tempo todo, se cobrando o tempo todo. Verdade. Né? Poxa, hoje, meu Deus, me perdoa, eu fiz isso e aquilo. Não vou dizer que a gente não, né? Pedir perdão para Deus, né? Etc. Porque tem horas que a gente pisa feio na bola. Mas assim, antes era muito cansativo, era muito frustrante, era sufocante. Poxa, agora eu vou jejuar. E dele jejuar. Senhor, me perdoa por o que eu fiz, porque não sei o quê, papá. Tá.
vinha uma leveza. Não vou dizer que não, mas vinha. Aí cometia de novo. E E assim ia. Pensa numa vida desgastante. Hoje não. Hoje é leve. Exatamente. É leve. Exatamente. É que as pessoas, quando a gente fala, né, que já somos perdoados e que Jesus já fez tudo, as pessoas pensam, agora você pode sair por aí pecando. Não é. Muito pelo gente, contrário. Não entendam dessa Não. forma e não é dessa forma. Não é. Né? A palavra de Deus deixa bem claro, né? Ainda é para você orar e vigiar. Exatamente. Né? Ainda você precisa, mas hoje não temos mais o esforço, né? Não precisamos mais viver com essa culpa. Porque a natureza do pecado ela foi eliminada. Exatamente assim. Quando a gente entende isso. Exatamente. Porque precisa acontecer a revelação daquilo que Cristo fez na nossa vida, para que a gente... o pecado ele vai bater todo dia. Mas quando você entende a tua natureza, que Cristo, ele venceu o pecado, quando o pecado bater na tua porta, você vai dizer, não, mas eu já sou liberto disso aqui. Exatamente. Com certeza. Isso aqui não faz mais parte do meu dia a dia, não faz mais parte do meu espírito. Não faz parte da minha identidade. Eu sou uma nova criatura em Cristo, porque Cristo venceu por mim. Exatamente. Aí é diferente. Você, eu não vou me prestar esse... Não, pra quê? Eu não faço mais parte disso. Exatamente. E hoje totalmente diferente, né? Tipo, Deus pensa o melhor de nós. E isso não depende da nossa performance, com o que a gente está fazendo, o que a gente está acertando, o que a gente está errando, mas sim do amor dele por nós, que é imutável. O amor dele por nós é imutável. Tudo gira em torno do amor dele por nós. Por isso que hoje a gente é aceito, a gente é amado, a gente é perdoado. A gente tem tudo o que a gente precisa. É um amor incondicional, né? Ele não nos pôs condições a nós, né? Ele é incondicional. Quem tomou as condições por nós, através de nós, foi Cristo. Não foi a gente. Exatamente. Por isso que a gente fala amor incondicional. Porque hoje não tem mais condições. Você tem que fazer isso e aquilo. Não. Você só precisa crer. Exatamente. E descansar. É o primordial, né? É o primordial. Porque quem descansa, confia. Exato. E quem confia sabe aonde está e aonde quer chegar. Sim. Né? E sabe aonde vai chegar. Exatamente. Em Cristo tem a certeza. A gente sabe onde a gente vai chegar. Exatamente. A gente tem essa convicção, né? Essa certeza. Bem isso mesmo. Não é um futuro... Claro, o dia de amanhã pertence a ele, mas assim, lá na frente, onde que você vai quando você morrer? Eu sei. Exato. Ter certeza, né? Convicção. Convicção e paz. Paz. Exatamente. Antes eu tinha medo. Será? Será que mesmo eu vou para o céu? Será? Eu tinha esse medo, essa insegurança. Sempre estava por trás, né? Sempre tinha. Sempre estava por trás. Eu ainda estou pecando. Eu ainda estou pecando. Eu pensava assim, eu ainda estou pecando. Meu Deus, eu não vou para o céu. Por mim, eu não iria. Eu, humanamente falando. Mas em Cristo, por Cristo, eu sei onde eu vou. Eu sei qual que é o meu destino final. Exatamente. Ou melhor, a continuidade da vida, né? Depois da morte. E assim, não para, né? Não para. E assim, né, gente, o mais incrível que eu acho nisso tudo é que a visão do Pai é a mesma visão do Filho e é a mesma visão do Espírito, né? É incrível. Os três, eles agiram e agem em conjunto o tempo todo. Sim. Porque quando eu acredito, né, eu tenho isso, né, dentro de mim, eu acredito que possa ter sido assim, sabe? Quando Deus ele viu um mundo tão corrompido, né, do jeito que estava, as pessoas, né, matando uns aos outros, tanto em palavras como em ações, enfim, né? Eu acredito que o clique deu para os três, né? Porque as pessoas pensam, coitado de Jesus, né? Ele veio amarrado para a terra, né? Gente, a visão do Pai foi a mesma visão do Filho e foi a mesma visão do Espírito. Os três se deram a mão, nós vamos fazer a coisa acontecer.
Até Cristo não foi obrigado a vir. Ele veio voluntário. Ele se dispôs. Não, Pai. É isso aí. Eu vou. Espírito, desce comigo e vamos transformar esse mundo. Né? Né? A gente é uma equipe, né? Ele Então, daí, em exatamente. momento algum abandonou ele. Não. É bem isso Em momento mesmo. algum. Quando a gente entende isso, essa visão, né? Quando a gente fala a visão de Deus para com os homens, né? A gente fala da visão de Deus o Pai, a visão de Deus o Filho e a visão de Deus O Espírito Espírito. Santo, né? Porque os três agiram e agem em conjunto, em unidade, né? E isso resplandece para a igreja hoje, Sim. né? É a base da igreja. Né? Então, você entendeu todo nesse mês de setembro e a visão ela continua, né? Não foi só no mês de setembro, né? A visão da igreja ela tem que ser refletida todos os dias, aonde eu estou, aonde nós vamos chegar, quem será impactado somos eu e você, né? Então, essa visão ela está baseada em quem? Na Trindade, Sim. baseada no, né? Em base. Deus, Filho e Espírito Santo, Sim. né? E cada dia que passa, eu entendo que eu estou no lugar certo. Entende? Por quê? Porque eu me identifico com a visão da UVEC. É a visão que eu quero para mim. É essa visão que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para minha família. Por quê? Porque eu sei que aqui, Cristo é o centro. Eu sei onde que eu estou pisando. Entende? Faz diferença. Faz diferença você frequentar, estar conectado com pessoas quando as pessoas também estão na mesma visão que você. Exatamente. Flui. O E- reino se manifesta. Exato, Lu. E tudo começa por um, né? Sim. Tudo começa por uma pessoa, Sim, né? sim. Hoje a gente está decidindo, nós aqui, né, para nossa geração. Sim. Eu estou decidindo pela vida do meu filho, pela vida da minha filha, pela vida dos filhos dele, pela geração que vai vir. E assim eu acredito que é com cada um de vocês. Sim. Eu estou aqui também pelo seu filho, você está aqui Exato. pelo meu filho, pelos é um filhos do conjunto. Alex. Exato. Porque assim, ó, vamos pegar o exemplo de Paulo, né? Sim. Paulo fez tudo aquilo lá. Mas Paulo, eu acredito, que passou isso para a descendência. Alguém se baseou em Paulo para continuar a história. Certo? E hoje nós estamos aqui praticando a história, que é real. E os nossos filhos, os nossos netos, tataranetos, vão praticar a mesma história. Por quê? Porque tinha um exemplo. Tinha um exemplo. Quem sabe Uma semente, né, Guilherme? daqui a 50, 60 anos, eles vão olhar para nós. Sim. Poxa, eles foram um exemplo, Sim. né? São sementes, né? São sementes. São sementes. São sementes que a gente está plantando hoje. Não sabe quando vai colher. Depende, tipo assim, eu até coloquei hoje no grupo lá, que eu estava tão feliz porque eu colhi os brócolis que eu plantei. Né? Que satisfação você plantar e você colher. Só que eu vou dizer para ti, teve uns que não desenvolveram. Teve uns que não conseguiram formar. Estão lá. O que faltou? Faltou talvez um pouquinho de água, faltou um pouquinho de alimento para ele, sabe? Então, assim, eu plantei. Um dia eu vou colher. E assim eu penso hoje. Hoje, estamos plantando sementes. Um dia eu vou colher. Porém, hoje eu entendo que a terra hoje são as pessoas. Vai depender das pessoas se elas vão receber essa semente e deixar essa semente criar raízes. E se essas sementes vão ter realmente um solo. Esse solo seria estar sensível ao Espírito Santo para germinar. Exatamente. Porque Cristo, ele é revelado. Isso. Você pode ler a Bíblia, ler. Se não tiver a revelação do Espírito Santo, você só apenas lê um livro. Exatamente. É um livro sagrado, um livro de respeito, mas se você não tiver a revelação do Espírito Santo, você lê um livro. Aquilo acrescentou à história, mas não uma revelação espiritual. Então, esse solo, ele precisa estar sensível à voz do Espírito Santo para receber a revelação, criar raízes, e daí os frutos darão. Exatamente. Você que é biólogo sabe muito bem como que é, né?
A coisa, incrível. ela flui, ela frutifica se tem um solo, se tem água, se tem a luz do sol, né? Se acontece a fotossíntese. Tu sabe muito bem como que é, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu vejo assim, nós falamos no início que a igreja tradicional, ela não evolui. Por quê? Porque, às vezes, ela está só focada no tradicionalismo, certo? No misticismo, nas leis. Mas se ela estivesse mais sensível à voz do Espírito Santo, ela ia ler a palavra e aquilo ia fazer um estalo. Exatamente. Perceba, Lu, uma coisa que você falou muito interessante, que é essa questão, né? Essa questão da planta, né? Uhum. E eu vou falar uma curiosidade para vocês que faz todo sentido e ele é reflexivo, né? Para quem não sabe, isso que você falou realmente é tudo dentro do contexto de como a planta age. Sim. Mas para você ter uma ideia e para você pegar a visão, como a gente fala, né? A fotossíntese ela acontece em duas partes, na fase da luz solar e na fase quando ela não tem a luz solar. O que eu quero dizer com isso? É que se você está hoje dentro da visão da igreja, não é somente na igreja, Não. em quatro paredes. Aham. É quando você sai fora dela. Sim. Né? Percebam, aqui dentro você está na primeira fase da fotossíntese, Isso. a fase da luz. Na prática, sim. Agora, quando você sai, a fotossíntese ainda está continuando. E ela é necessária. E ela é necessária. essencial. Só que você faz acontecer. Por isso que a gente fala que eu e você, nós somos a igreja. Sim. Em todos os lugares. Em todos os lugares. É praticar, né? É praticar. É prática, Exato. né? É prática. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Muitas Exatamente. coisas a gente recebe, mas não arquiva, certo? E às vezes se torna um vazio. Conheço muitas pessoas que falam de Jesus, mas ainda não receberam a revelação. E essas pessoas ainda estão vazias. Essa lacuna ainda precisa ser preenchida por Jesus. Então essas vidas, elas sofrem muito, entende? Elas estão em busca de algo, em busca. E acabam recebendo migalhas de bênçãos. Exatamente. Se elas estivessem cheias do amor e da revelação de Cristo, elas estariam na plenitude da bênção, que é o que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Né? Então, Entendendo perfeitamente qual que é a forma de Deus, né? isso, como, Qual que é a forma? qual foi o plano perfeito, né? Qual foi o plano perfeito, né? Você aí de casa, né? Ter esse entendimento, né? Que Deus é o mesmo Deus que Exato. criou Adão e Eva, Sim. é o mesmo Deus hoje. Sim, ele É não o mudou. mesmo. O amor dele continua o mesmo. É o mesmo, né? É o mesmo. Não mudou, é o mesmo, gente, é o mesmo. Lá atrás é o mesmo, hoje igual. será o mesmo para todos sempre. Eu vou ser bem sincera, eu creio que quando aconteceu o romper, né, do pecado, Deus já tinha um plano B. Ele já tinha um plano B. Se o homem pecar, por que ele colocou aquela árvore lá, né? Ele falou, não mexe. Mas eu creio que se acontecesse o que aconteceu, ele já tinha um plano B. Exatamente. Então, o plano de salvação, ele já vem desde o início da criação. É que assim, né, Lu, a gente precisa entender que o plano foi perfeito, né? Foi. Foi perfeito. E a visão é essa, né? A visão é essa. Só que o livre arbítrio ainda continua, a decisão ainda continua sendo de quem? Nossa. Do ser humano, Sim. né? A visão é essa, pessoal. A visão é essa. Mas a decisão se você quer viver Isso. ou não, continua sendo nossa. E é Continua incrível que era sendo desde o nossa. princípio isso. Né? Sim. Adão e Eva tinham o livre-arbítrio Exato. de querer pegar o fruto da árvore ou não. Eles Né? podiam Porque escolher. eles tinham um mundo. Com certeza. Deus só disse, isso aqui não. Mas eles tinham um livre-arbítrio. Tinham um livre-arbítrio. As pessoas pensam que Adão e Eva fizeram pelas costas de Deus. Não, isso Deus não estava lá existe. olhando, gente. Sim. Tá, vocês vão mesmo fazer. Tá, vão.
façam. Tu acha que Deus não sabia desde o princípio? Sabia. Mas a decisão foi deles. Foi deles. E a consequência também foi deles. Foi deles. E Deus não deixou de amá-los por isso. Exatamente. Essa é a pegada. Em momento algum Deus abandonou eles. Em momento algum. Tanto que ele voltou para o jardim e perguntou: onde vocês estão? Cadê vocês? Preocupado. Onde vocês... Claro que ele já sabia, mas ele quis... Onde mostrou vocês a preocupação estão? dele. Sim. Exato. Deus nunca deixou de se importar. Não. Sabe? É aí que as pessoas veem. Hoje, quem sabe, a maçã é a situação, é a circunstância ruim da sua vida. Uhum. Quem sabe hoje isso se reflete, Guilherme, hoje a gente não tem mais a árvore da vida, que fisicamente, né? Mas hoje, quem sabe, está acontecendo alguma coisa na sua vida que está te fazendo parar. E que pensa que Deus, né, não está te olhando, não está te cuidando, né? Deus esqueceu de mim. Deus nunca se esqueceu de você. E Ele nunca se esqueceu. Não. O livre-arbítrio Deus deu para a gente, certo? Para a gente fazer a escolha. E através das nossas escolhas vão vir as consequências. Tá? O problema é que nós queremos colocar a escolha das nossas consequências em Deus. E o que acontece? A gente acha que Deus nos esqueceu, aquilo que você falou agora. Porque a gente fez a escolha errada, que a gente fez a escolha achando que era certo. Ah, por que Deus está me penalizando por isso? Por que eu estou sendo punida por isso? Puxa, o que eu fiz de errado? Sabe? Mas volta um pouquinho. Exatamente. O que você semeou? Livre-arbítrio. Exatamente. O que você semeou para estar colhendo hoje? Não tem como você plantar abacaxi e colher banana. Exatamente. Livre-arbítrio é real. Bem isso mesmo. Ele existe. A diferença é, nesses momentos de angústia, nesses momentos das situações ruins, a diferença é quem você está enxergando. Será que você está enxergando o problema? Porque se você enxerga o problema e se você maximiza o problema, tudo que você vai ver na frente é o problema. É o problema. Exatamente. Dá ênfase para aquilo. Se você focar, se você pegar a sua câmera, faça esse experimento agora. Pegue a sua câmera na mão, coloque no modo retrato. E aponte para algum objeto. O que a câmera vai focar? No objeto. No objeto. Só no objeto. Tudo que está do lado, tudo que está atrás, tudo que está, vai desfocar. Vai focar somente no objeto. É assim a nossa vida. Se você focar no problema, você vai ver só o problema. Mas Deus, Ele continua ali. Ele está do teu Ele está o tempo todo ali, presente. E ainda preocupado contigo. 24 horas por dia. Apesar da escolha errada de Adão e Eva, Ele não deixou eles de lado. E assim com a gente hoje. Independente das escolhas que a gente faça, Ele não nos abandona. E assim será para todos sempre, né? Porque Deus, Ele continua sendo amor. E é assim que vai ser para todos sempre. Eu até trouxe uma colinha de uma frase que eu acabei Conta lá para nós, Alex, conta. Que fala assim, ó. Deus pensa o melhor sobre você e para você. E isso não depende da sua performance ou inteligência. Não varia conforme seus erros ou acertos. Isso depende tão somente do amor dele por você, que é imutável. Este é o motivo pelo qual você precisa pensar melhor sobre você mesmo e não se diminuir jamais, acreditando no quanto Deus te fez com a melhor matéria-prima, Ele próprio. Perfeito, Uau. Perfeito. Uau. Ou seja, hoje Deus habita em nós, Ele vive em nós. Perfeito. E não precisa de nenhuma diplomacia para entender o quão grande é o amor e quão grande Ele é. Né? Só crer. Só crer. Né? É tão simples. Gente, é incrível isso, é incrível. Eu espero que você aí de casa, nesses minutos que a gente passou junto, possa, né, entender e no seu dia a dia, que isso venha fazer mais e mais sentido na sua vida. A visão de Deus é essa. E claro, não para por aqui, porque é impossível falar da visão de Deus em apenas 30, 35 minutos. Ela vai muito além do que isso. Mas eu espero que esse pouco tempo que a gente passou junto possa refletir na sua vida o quão grande é a visão da igreja e quão grande é a visão dessa igreja que você está
conectado aí. Então, perceba que você não está sozinho. Você tem pessoas, você tem uma igreja preocupada com você, você tem a Trindade ao seu favor. Então, basta você crer, confiar e descansar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado você de casa que esteve aqui conosco. Fique ligadinho no próximo painel. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.